boa noite a todos e todas. Mais uma live aqui do Coro Contraponto. Hoje com um assunto bem bacana. Nós vamos falar sobre o canto coral na formação do cidadão. Olá, Yasmin. Tudo certo? Para quem está entrando, como sempre, já me fala se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal, se não tá cortando. Se quiser falar se tá chovendo aí também, já pode falar. Ah, olá, Sandra. A Sandra já apareceu, olha que legal. Então vamos lá, né, Sandra? E a maquiagem sempre falha, Yasmin. Vai ficar para outra vez uma live só comigo, com a Railane, usando a aplicação de pó banana. Olha que legal. Olá, Sandra. Oi, Denis, tudo bem? Tudo jóia. Prazer ter você aqui, hein? Que honra pra gente receber você como bate-papo hoje. Prazer todo meu, honra toda minha. Você tá ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Você tá picotando um pouquinho, mas a gente tá, assim, o som tá bom, o som tá bom, tá, assim, só a imagem que de vez em quando dá Tá, legal. uma, Legal. O uma som tá falhada. legal. Então, Você legal. tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô ouvindo bem. Eu tô sem fone porque eu até prefiro, mas eu tô ouvindo legal. Ah, legal, beleza. Legal, vamos chegando para ver a gente batendo um papo hoje, um papo bem interessante, né, Sandra? Sim, né? Falar de cidadania é sempre uma coisa importante, né? Sim, Ainda mais quando a gente está em tempos bicudos, né? Aí muito a gente importante. Boa é, noite para Nana, boa noite para quem mais? O Gerson, a Paola. Legal, pô, o povo chegando para. Tem pessoal que é fiel às lives de quarta-feira aqui, viu? Sempre estão aqui. Isso é legal. Muito legal. né? Muito bom, muito bom. Lavinha também apareceu. Tem um pessoal que talvez você conheça aí, Sandra. Se você conhecer um Quem pouco. ouvir aí é que eu tava aqui atrapalhada aqui com tentando a Nana, a Legal. Denise Couto Campos, isso eu Denise, conheço. Peraí, eu a dei uma Nana. cortada aqui. Legal. Bom, vão aparecendo as mensagens. É minha primeira live de Instagram. Eu tenho feito várias, mas em outros aplicativos e tal, né? Tenho participado de Olha, algumas. que legal. Então vai ficar. Isso é um momento histórico, então. Primeira live Momento da. história, é a minha Momento estreia histórico. mundial. Estamos vivendo tantos momentos históricos, né? Que se registre esse também, né? Lógico. Pois é, isso aí. Que legal. Sandra, então, enquanto o povo vai chegando, Uhum, como a gente sempre faz com os convidados, a gente deixa a pessoa se apresentar, falar um pouquinho de você. tá. Fica à vontade. Bom, beleza. Bom, eu sou a Sandra Mendes Sampaio de Souza, que eu não uso sempre o último nome porque é muito grande. E sou do ABC Paulista, né? Sou natural de Santo André e vim para o Vale do Paraíba em 1993. Eu comecei a trabalhar aqui, comecei a dar aulas num curso na Fundação Cultural, que eu e uma amiga minha, a Ana Vieira, criamos na época, trouxemos para cá. E, enfim, e aí, né, aqui e cá estou, né? De São Caetano eu trouxe na mala a Fundação das Artes de São Caetano do Sul, né? E em 93 também já a minha graduação em composição e regência pela FIANFAAM, né? E aí comecei a dar aula aqui em 93 com curso de musicalização para adultos, que em determinado momento chegou até a ter uma turma de crianças, mas o foco era educação musical para adultos, né? Bem no formato de musicalização mesmo, da experiência que eu tinha da Fundação das Artes, que é uma escola que faz parte da minha vida. E aí, em 97, a Yara Campos me convidou para ser assistente dela no Coral Libercanto.
e em 98 eu prestei um concurso, apareceu um concurso para regentes da Unesp, então eu prestei um concurso para integrar o programa coral da Unesp e passei no concurso, felizmente, o que me fez mudar para cá, porque eu vinha para cá 2 vezes por semana e tal, mas voltava, morava em São Caetano, né? E aí eu passei, em 98 mudei para São José dos Campos, então cá estou desde então, 22 anos, né, de Vale do Paraíba. Eu sempre brinco que eu vim para o Vale do Paraíba, na verdade, por causa do bolinho caipira. Eu vim para São José dos Campos por causa do bolinho Ah, caipira. é? Tudo se deveu ao bolinho caipira. Mas, na Olha que verdade, legal. foi a Unesp que possibilitou a minha mudança para cá, né? E aí eu trabalho hoje na Unesp com os corais daqui de Guaratinguetá, de São José Guaratinguetá, e com o Libertanto. Então, essa é a minha vida em algumas poucas frases. Ah, muito 55 legal. anos. Legal. Você é regente de coro, né? E hoje você está com o Libercanto, você está com o coro da Unesp Com os também? corais da Unesp, isso, São José dos Campos, né? São dois, quando eu comecei a participar do projeto, desde então, o modelo era dirigir 2 grupos, um em cada cidade. Então, eu frequento, em tempos normais, né? Não de pandemia, no momento eu estou fazendo trabalhos online, como todos nós, né? Mas tenho o meu circuito normal de 2 ensaios por semana em Guaratinguetá, 2 ensaios por semana em São José dos Campos, com os corais da Unesp, e um ensaio por semana com o Libercanto. Então, em tempos normais, eu sou filha da Dutra. Ah, legal. Bom, então dá para perceber que você tem uma vida bem tranquila, como qualquer outro regente, né? Como conversávamos, Rodrigo e eu numa live passada, que essa vida de regente é bem tranquila, né? Não tem pouca estrada, tem pouco trabalho para fazer. Sim, pouco trabalho. É, mas legal. Bom, mais gente chegando. Eu perdi aqui quem está chegando, mas sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está com o tema dessa conversa, o canto coral na formação do cidadão. Então, vou deixar para quem está assistindo essa live com a gente, você pode fazer pergunta, fique à vontade, mas também se você quiser compartilhar alguma coisa relacionada ao tema, vocês fiquem à vontade, tá bom? À medida do possível a gente vai lendo e vai relatando aqui. Então, Sandra, vai começar. Já queria saber de você que relevância a atividade de canto coral tem na sociedade. Olha, eu acho, para mim, para nós, né, muita. Né? Eu acho que o canto coral, quer dizer, tenho certeza, né, nem acho, eu penso que o canto coral é um exercício muito completo em muitos aspectos, né, da convivência. Estamos falando em sociedade, né, então em comunidade e sociedade, e o canto coral é uma forma de expressão, uma forma de representação da sociedade, né? No seu acontecimento, porque você reúne sempre lá pessoas das mais diversas realidades socioculturais, experiências, né, de vida, e junta todas essas pessoas com um objetivo comum, que é o objetivo de cantar. É tão expressivo que a gente encontra o canto coral, a gente pode ver o canto coral de várias formas, né? Analisando de várias formas, da sua diversidade, né? Nesse aspecto que eu estou querendo abordar. Então, você pode pensar nele do ponto de vista etário. Você tem coro de terceira idade, coro em que você tem uma diversidade dentro do próprio grupo, né, uma diversidade de faixas etárias. Você tem coros jovens, como é o caso do contraponto, que tem muito esse perfil. Você tem coros infantis. Então, se a gente abordasse simplesmente pela questão etária, a gente já teria uma representatividade enorme, né, do ponto de vista do canto coral. Mas não só, aí a gente poderia, sei lá, podia fazer essa análise por vários caminhos. A gente poderia falar, por exemplo, da questão do repertório, né? Então você tem
diversas formas, diversos repertórios possíveis no canto coral, representativos, né, do canto coral. Eu estava agora mesmo numa reunião de regentes que a gente realiza lá, num grupo que eu participo, e uma das pessoas que estava apresentando, que a gente se reveza em conversas, falando da decolonização, por exemplo, né? E aí apresentou, por exemplo, como exemplo, a família Alcântara, né? Que é uma representação de canto coral relacionada à etnia, né? Um aspecto super importante da raiz africana. Mostrou também os corais guaranis né, do povo guarani, porque esse era o assunto, né? E aí, então, você olha a diversidade, né? Então, você tem os corais acontecendo em toda, né? Enfim, de forma diversa e com essa característica né, da união de gente semelhante, com semelhanças socioculturais ou muito diferentes que se reúnem para cantar. Então, acho que a relevância, ela é um microcosmos da sociedade, né? É bacana. E tem toda aquela questão também às vezes o pessoal olha o canto coral e acha que é apenas um grupo que se reúne para cantar. Mas por trás disso tem muita coisa, né? Tem tanto a história da construção coletiva, como também a história individual, né? Que cada um acaba colocando isso no coletivo, sei lá, no próprio canto, ou até mesmo nos relacionamentos que são criados dentro do canto coral, né? Sim, o que você está falando, né? Eu acho que é uma das coisas mais legais, né, do canto coral, que é exatamente essa característica. Ele é ao mesmo tempo, né, uma forma de expressão individual. As pessoas vão buscar uma maneira de se expressar por meio da música, e só que essa expressão, né, alguém está escrevendo aqui amizade, né, que eu não consigo ver a foto aqui, mas enfim. Eu não sei se é o nome. Né, então você tem, né, tanto esse aspecto da individualidade, ou seja, as pessoas entram para se expressar, quanto do coletivo. Essa expressão individual no canto coral acontece no coletivo, né? Ela se expressa e no coletivo, e com todas as nuances que o coletivo oferece, né? Que é maravilhoso, que é da troca constante de hierarquias, do momento em que o meu departamento lá do canto coral é o mais importante, que tem que estar em destaque, e as outras pessoas têm que trabalhar em prol daquele grupo, e isso se inverte no momento seguinte, né? em que eu protagonizava, eu passo a ir para uma outra posição, e continuo trabalhando com o mesmo empenho para que o outro grupo seja protagonista, né, protagonize. Então, é uma experiência de coletividade, de vida, muito interessante. Né? E o que alguém escreveu aí, que eu não consigo identificar, a Paula, do Coral da Unesp de São José. Oi, Paula, não deu para reconhecer você Paula, pelo legal. nomezinho É. pelo resumo aqui do Insta. Então, eu acho que é uma experiência ímpar, né, da amizade. Você conhece pessoas, cria círculo de amigos por meio disso, né? Então, realmente é uma experiência. Perde quem não faz, perde quem não participa. Isso Né? com certeza. Que perde quem não faz, com certeza. Em cima disso que você falou, tem muito, que isso é a todo instante, né? De você ceder, de repente, alguma coisa que você carrega muito contigo, mas de repente você cede em prol do colega ou em prol do coletivo, né? Visando o resultado Sim. de todo mundo, né? É bastante E a sua interessante. expressão só vai acontecer, a sua boa expressão, o seu espaço de expressão só vai acontecer se você agir assim, se você ceder, se você fizer essa troca. Porque se você quiser protagonizar o tempo todo, você mela o trabalho, né? Então Não não vai. vai acontecer. Isso é Né? verdade. Legal. Bom, boa noite para o pessoal que está chegando aí. Denise, mais uma vez. Não sei se eu falei oi A para Denise Denise. também do Coral da Unesp de São Cláudio, José, a Nana, que participou, que eu estou Saraiva, representando o Libercanto.
Legal, Dalton, boa noite. Maria Elizabeth, Dalton, querido, legal, gente. beijos. Rita, o John, boa noite para todo mundo. Ângela, maravilha. Mimi, Legal, né? Gente, fica à vontade de fazer pergunta, viu? Pode interromper. Isso mesmo, Denise, isso, o coro cria cria laços. laços. Cria Exatamente laços. isso. Né? E a vida vai embora e o povo tá lá tudo juntinho. Maravilha. A Beth, de Guaratinguetá, também está aqui, do Coral da FEG. Acabei de Legal, aparecer legal. aqui pelo nome. O que a gente tem na sequência aqui, por exemplo, os benefícios. Quais os benefícios do canto coral para quem participa? Do ponto de vista desse nosso tema, de construção do cidadão. Que benefício tem quem participa? Eu acho que vai na direção disso que a gente está conversando, né, Denis? Que é essa oportunidade, né, de você fazer o exercício num grupo, num microcosmos, num grupo pequeno, você ter a oportunidade desse exercício coletivo de cidadania que a gente devia praticar, na verdade, no nosso dia a dia, na nossa forma de ser cidadão. O canto É, coral pode ser um laboratório disso, né? Dessa experiência, dessa troca, dessa criação de laços, da amizade, do trabalho em prol do coletivo. São muitos aprendizados. Né? Então, eu acho que na construção do cidadão é muito importante e muito rico cantar num coral, né? Porque tem essa experiência o tempo inteiro. Se você olhar com. Se você, né, se posicionar com esse olhar, você percebe todos esses aspectos, né, todos esses aspectos presentes o tempo inteiro. Então, é uma prática de cidadania mesmo. Eu achei muito legal quando a gente conversou sobre essa live e você fez essa proposta de tema, porque eu falei, nossa, é tudo que eu penso, é tudo que eu acredito do canto coral, né? parece que não é um tema musical, né? Mas é. Completamente, né? Porque a Parece música que... vai sair daí, né? A música vai sair Exatamente. daí. Né? Você Exatamente. sabe que eu vou contar rapidamente uma história, né? Que eu sempre conto para os grupos. Eu me lembro uma vez quando eu estava em São Caetano e eu trabalhava junto com a orquestra da Fundação das Artes, né? Que era a orquestra da cidade na época. Eu era regente assistente lá. E a gente fez uma viagem para uma cidade, acho que era Poços de Caldas. E foi a primeira experiência que o grupo era uma orquestra jovem, foi a primeira experiência que as pessoas passaram o dia juntos, porque foi a primeira viagem que foi feita desse grupo. E o grupo era um grupo jovem, tinha muitas dificuldades técnicas do ponto de vista da música, né, da técnica musical, de todas as dificuldades que é a composição de uma orquestra, a afinação e tudo mais. E a gente passou um dia juntos, né? Na verdade, saímos de manhã, passamos o dia juntos. E quando a orquestra foi se apresentar, no ensaio a gente já percebeu que tinha alguma coisa de diferente. E a apresentação também. E foi exatamente a convivência, né, o estar junto, que transbordou para a música e conseguiu fazer uma música muito melhor. E ela, assim, do nível técnico em que ela estava, ela tocou assim muito acima do nível técnico em que ela se encontrava. Aham. Pela convivência do dia, pelas brincadeiras, enfim, por estarmos juntos, né? Então, isso que nós estamos falando parece que não tem nada a ver com música, mas tem tudo a ver com a música. Legal, legal. E tem uns episódios assim bem interessantes, né? Que você tecnicamente não tá legal, né? Você vai para um evento e tal, tá meio estranho, mas de repente vem uma força, um complemento justamente daí, da convivência, da doação, da tolerância, de vários lugares que completam a questão musical. É Uhum, bem interessante. Então, quem você sim, falou? Quem não faz canto coral, não vive isso, eu acho que deveria experimentar para poder vivenciar essas coisas. Senão, sim, para experimentar isso, né? sim, a Nana está falando que muitos benefícios para a mente e para a alma, certeza, de todos. Canto coral nos traz alegria, né? Levamos alegria ao mundo. É bem isso, gente. Legal, canto Uhum, coral modifica o comportamento. sim, Verdade. sim. A Legal, gente está legal. falando aqui, né? Parece que é uma fórmula mágica, né? Mas não Não, é é. não, não é. São exercícios que a gente poderia praticar em outros segmentos. Mas
a gente tem o privilégio de fazer isso por meio, né, da arte, né, por Isso é meio muito da interessante que você música. falou um pouco atrás, que sobre que a gente deveria levar a nossa atitude, nosso comportamento dentro do canto coral para casa, para fora, para a escola, para o trabalho, para Sim, tudo quanto é situação, né? sim, Porque, enfim, quando eu digo assim, é porque é tanta coisa envolvida nessa questão de comprometimento, como é que eu vou dizer, o respeito, a tolerância, o trabalho coletivo, e isso deveria mesmo ser levado para fora do ambiente do canto coral, né? Achei uhum. legal você falar sobre isso. Ah, então, mais alguém aí, eu acho que eu não vi. A internet está instável. Ô, Isabel, mas É, está instável? Isabel, oi Isabel, não perca a fé, não perca a fé. É. Tem uma Isabel é chuva daqui aí, do uma chuva Corujão. ameaçando aí, mas vai dar tudo certo. A gente vai até o É, final aqui. vamos. Ô, Sandra, e na sua opinião, como que você acha que a sociedade brasileira, as pessoas, no geral, elas enxergam a cultura, em específico o canto coral? Olha, eu acho que bom, nós vivemos um momento trágico, cultural, né? Enfim, e a gente combinou, eu e você, que antes eu vou contar esse segredo. A gente combinou, eu e você, que a Vai gente. pular essa parte, vai pular essa parte. Não é nem que a gente vai pular a parte, mas que a gente não ia citar nomes inomináveis, né? Que era para não estragar a É, nossa noite nem a noite de ninguém, né? Mas é tá tudo legal inevitável. por enquanto. Então, mas é inevitável que a gente, né, trate do assunto da cultura nesse momento, que vive um momento difícil, independentemente da pandemia. Quer dizer, a pandemia só veio, né, coroar é, todas as dificuldades, mas como a dificuldade da pandemia é uma dificuldade coletiva, com muitas nuances, com gente em situação muito difícil, né, fica até difícil falar, né, sobre essa questão específica, né, da cultura dentro da pandemia. Mas, assim, extrapolando pré e pós-pandemia, né, pré e pós-pandemia, a gente vive um momento muito difícil da sociedade brasileira mesmo em relação à cultura, né? Então eu acho que é um momento preocupante e ao mesmo tempo, né, que a gente precisa reagir, a gente reage, né, de todas Sim, as formas possíveis que estão ao nosso alcance, né, que a gente, né, pode fazer por meio do que a gente sabe fazer, né, por meio do canto, né, por meio da nossa atividade cultural, né, e é uma forma de reação também. Falamos de tantas questões, né, a questão da cidadania também passa pela reação, pela rebeldia, né? Então acho que tem essa questão que a gente. Agora, quando a gente fala do canto coral especificamente, eu acho que tem muitas barreiras, muitos preconceitos ainda, por incrível que pareça, né? A respeito do canto coral. Tem gente que acha que o canto coral é uma coisa só, né? Então, eu falei um pouquinho aqui no começo da diversidade do canto coral, né? De tantas possibilidades do canto coral. E tem gente, por exemplo, que acha que canto coral é uma coisa só da igreja, Ah, né? você leu o comentário da Paola aí, né? Ó, ela disse isso aí, ó, exatamente isso. Algumas pessoas acham que só tem corais na igreja, né? Toda vez que falo que eu canto em coral, me perguntam se é de igreja. Tá Bem-vinda, vendo? Paola. Todas as vezes que eu falo que eu sou regente de coro, as pessoas me perguntam, né? Muita gente me pergunta, né, de qual igreja. Então, assim, claro, é muito legal ter coral na igreja, em todas as igrejas, acho sensacional. Mas tem coral na igreja, tem coral no clube, tem coral na escola, tem coral independente, né, que não é vinculado a nenhuma entidade, tem coral na universidade, tem coral infantil, tem coral de terceira idade, tem coral em entidades que cuidam de cultura, como o SESC, ou seja, tem coral em todo lugar, né? Porque é uma Sim, prática do canto coletivo que você pode. Então, essa eu acho que ainda é uma barreira que a gente precisa vencer, né? Que as pessoas desconhecem o canto coral, as possibilidades e o canto coral na sua essência, né? Então,
Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda tem que vencer no canto coral. Mostrar as múltiplas possibilidades que o canto coral proporciona. Né? Quando você fala de, de resistir, ou então enfrentar, eu acho que só o fato de a gente. Todos os coros agora, de alguma forma, eles estão tentando. Eles não estão se entregando, não se entregavam pré-pandemia, muito menos agora, né? Durante a pandemia. Eu acho que é uma forma, sim, de resistir e de mostrar que a gente é capaz de seguir em frente. É claro que a gente não toma essa decisão sozinho. Sim. Então, lógico que se grande parte da sociedade ajudasse nisso, em várias outras questões, tudo ficaria menos difícil, né? Não diria nem mais fácil. Mas a Uhum. gente segue em frente. A Paula está falando da introdução do canto coral como atividade extracurricular na escola, seria uma chance de termos jovens menos tumultuados. Boa noite, Kika, também, aproveitando. Boa noite, Bartira também. Boa noite, Ana. Bartira, é isso, Né? verdade. Faltou rolar aqui. Boa noite, Bartira, legal. Então, a pergunta da Paula, o que você Bartira de acha? representante, ilustre representante de São Francisco Xavier, canta muito São bem canto também. Francisco, verdade. Né? O que você acha desse questionamento da Paula? Que a introdução do canto coral como atividade extracurricular na escola seria uma chance de termos jovens menos tumultuados. O que você acha disso aí? Olha, eu acho o seguinte, né, que a prática musical como um todo, as práticas artísticas como um todo, né, e aí vou puxar a sardinha para nossa brasa aqui, né, que é a prática musical, você que tem uma enorme experiência no Projeto Guri, por exemplo, né, e sabe o que pode mudar, como pode mudar a realidade das pessoas, né, em todos os sentidos, no sentido social, no sentido educacional, né? E aí a gente está enveredando, né, para uma conversa que é muito legal, que é falar de educação, né? Porque o canto coral é uma maneira informal, né? Não formal, não nas cadeiras da escola, de educação musical. Né? E a educação musical, que está longe ainda das escolas, apesar né, de estar na lei, né, dela ter voltado para o currículo escolar, Aham. teoricamente, né, Uma aqui tentativa, né? nesse milênio, né, nesse novo século, ela que foi alijada, né, em 73, pela, por uma lei que o número já explica tudo, né, o número da lei era 5666, né, E 666. Então vejam, né? Então, mesmo com o retorno dela, teoricamente, aqui, né, a, a, ao currículo escolar, a gente sabe que deixa muito a desejar. Então, e a educação musical como um todo, ela é formativa. Né? Eu fiz uma postagem um dia desse, copiei uma postagem no Facebook, que dizia um monte de coisas sobre música. Né? Dizia assim, música é matemática, música é ciência, né? música faz bem para a alma, desde aspectos mais cartesianos e concretos, né? De educação. Denis, eu tive a oportunidade de, em 1990, quando eu tinha 25 aninhos, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso na Hungria, do método Kodai. Né? E aí nossa, o muro tinha acabado de cair na época, então eu ainda cheguei na Hungria e ainda tinha muito da tradição do que eram, né, do que era a realidade deles lá, onde havia um grande investimento em educação, né? E então assim, as crianças, todas as crianças estudavam música na escola, era curricular, né? E tinha algumas escolas em que elas tinham maior quantidade de aulas de música, que eram as escolas em que os pais e as crianças queriam ter uma formação maior, mas elas no mínimo tinham aula de música uma vez por semana. Em algumas escolas elas chegavam a ter aula de música todos os dias. Então música tinha o mesmo status que matemática, que a língua da nação, que, enfim, geografia, ciências
estudos sociais, né, que a gente tinha na escola, enfim, biologia, tinha o mesmo status. Por quê? Porque eles tinham uma noção de que a educação musical era algo formativo, de formação do cidadão, voltando ao cidadão. Né? Então, o canto coral, não tenho dúvidas que nós teríamos gente mais... Se tivesse canto coral da infância, né, até desde sempre, nós teríamos pessoas mais organizadas no sentido da concentração, porque a música traz esse elemento, da compreensão da matemática, da compreensão do idioma, né? Então, são tantos aprendizados que a música compreensão da história, né? Da história, né? Então, assim, acho que tem todos esses aspectos, né? A Nana está falando, deveria ser aqui também. Ah, deveria. Ou se deveria, né? Nem na Hungria eu sei se é mais, mas era muito lindo, porque era algo assim, tinha o mesmo respeito que qualquer outro aspecto do aprendizado, né? E aí a gente faz o que nos cabe, que é trabalhar nos nossos grupos essa formação, essa educação musical informal, né? Informal, quando eu digo informal, quero dizer fora do banco da escola, né? Mas é uma educação musical que a gente faz no canto coral. Né? Sim. É muito importante. Muito legal. Chegou mais gente aqui, tá chegando bastante gente, que legal. A Wanda Siqueira entrou, quem mais aqui? Legal, do exercício de valores humanos, sim. Legal. Né? Marcela, eu estou trabalhando uma música minha, preciso de uma ajuda para concluir a melodia. Eita, aí, ó. Trabalho não para, hein? Ah, Marcela, gratidão. Oi, Marcela, tudo bem? Legal. Tá, então, ó, tá cheio de gente do canto coral aqui, ó, que pode se candidatar junto com você aí para te ajudar na construção dessa melodia, né? Aproveita, né? Aproveita que bastante gente. Já seguindo isso aí, então, Sandra, sem deixar até parar ou esfriar a conversa, o Paulo Freire fala que a cidadania se cria com uma presença ativa, crítica decidida de todos nós com relação à coisa pública. Que relação que isso tem com o canto coral? Bom, primeiro vamos fazer assim um ave ao Paulo Freire, né? Ave, Paulo Freire, esteja onde estiver, né? Porque coitado, tão espinafrado, né, que ele anda, e principalmente por gente que nunca leu um parágrafo dele, né, que não sabe do que ele tratava na vida dele, né. Tem até histórias engraçadas de gente falando assim, a culpa do Paulo Freire tem culpa do que aconteceu aqui há 2 anos atrás. Aí as pessoas falam assim, não, Paulo Freire morreu, gente, faz tempo, né, que ele infelizmente nos deixou. Foi no século passado ainda, né, enfim. Mas olha, você sabe que você falou essa frase do Paulo para mim e eu fui atrás de qual que era o contexto dessa frase, né? Até para poder, enfim, para a gente conversar a respeito, né? E aí eu vi que o Paulo Freire falou isso num congresso, que ele estava num simpósio, um congresso, ver, que ele estava num fórum de participação popular nas administrações municipais. Ele foi secretário de educação em São Paulo, né? E na década de 90, no início da década de 90, né? De 1990, tá, gente? Século passado, galerinha mais jovem lá. E aí a frase inteira, a citação inteira dele é assim, ó: não dá para dizer que a educação crie a cidadania de quem quer que seja, mas sem a educação é difícil construir a cidadania. A cidadania se cria com uma presença ativa, crítica decidida de todos nós com relação à coisa pública. Isso é dificílimo, mas é possível. A educação não é a chave para a transformação, mas é indispensável. A educação sozinha não faz, mas sem ela também não é feita a cidadania. Então, eu acho que foi ótima essa sua citação dele, né? Porque a gente está falando de educação musical, de canto coral, que é tudo a mesma coisa, e de cidadania, né? E tem, né, eu acho que tem esse aspecto muito importante dessa frase dele, desse pensamento dele, né, que é a gente compreender que
que a gente precisa ter esse olhar crítico sobre as coisas, né? E aí, quando eu digo crítico, eu não estou falando do eu acho, né, que está muito em moda no momento, mas do olhar analítico, né, da observação, da avaliação sobre as questões. Eu acho que é isso que o Paulo Freire o tempo inteiro traz nas suas falas, né? Você sabe que em 2003 eu concluí um mestrado pela Unesp, né, quando eu me apresentei, esqueci de falar disso, e eu fiz um trabalho sobre canto coral, sobre o papel educativo, de educação musical, por meio de arranjos de música brasileira. Esse era né, o cerne da questão. E aí que o Paulo Freire acabou sendo o embasamento teórico do meu trabalho, por sugestão da minha orientadora, que quando conheceu um pouco da minha história, né, e um tanto do próprio material que eu estava levando musical para ela falou: Sandra, você tem que, vamos trabalhar em cima do Paulo Freire e tal, né? Então eu acabei fazendo essa conexão entre o canto coral, entre os pensamentos do Paulo Freire, né, educativos do Paulo Freire, e o canto coral. A minha orientadora, a simplesmente maravilhosa Marisa Fonterrada, né? Eu tive o privilégio de ter como orientadora, porque ela é incrível, uma pessoa que tem livros maravilhosos sobre educação musical, né? Uma trajetória, né? Enorme. E aí, então eu acho que assim, o Paulo Freire traz essa história o tempo inteiro da cidadania mesmo, né? E aí eu até fui rever o meu trabalho de mestrado, né? Então, eu acho que um dos aspectos importantes, né, que o Paulo Freire traz e que é importante para nós aqui do canto coral, e que a gente já falou um pouco, é essa história do quanto o canto coral é uma forma de humanização, não é? Por quê? Porque ele permite tudo isso que a gente falou do olhar crítico, né? Da experiência, da possibilidade da expressão, do reconhecimento, do conhecimento que as pessoas possuem, que é sempre muito maior do que muita gente supõe, né? Quando a gente que trabalha com canto coral, né, Denis? Você nunca chega lá e você ignora o que as pessoas já sabem, os seus saberes, né? Você tenta tirar o que elas já sabem, os seus saberes, e apresentar o seu saber também, né? Porque você é um especialista na área. Então, você se dedica, você pensa o tempo inteiro nisso, né? Nós pensamos o tempo inteiro. Mas é uma troca, né? E aí eu queria, se você me permite, fazer uma citação, né, dele, tá? Que fala um pouco disso, né? Que o canto coral ele trabalha na direção da humanização e contra um termo que o Paulo Freire usa muito nos trabalhos dele, que é contra a coisificação, ou seja, contra a gente se tornar uma coisa, né? Um coiso, né? Então ele diz assim, né? No livro dele que é Educação como Prática da Liberdade, ele diz assim: uma das grandes, se não a maior tragédia do homem moderno está em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não. E por isso vem renunciando cada vez sem o saber a sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões. As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples. E eu acrescento que não é nem o homem simples, pelo homem que até se acha muito elaborado, né? Mas a ele apresentadas por uma elite que as interpreta e lhes entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E quando julga que se salva seguindo as prescrições, quando esse homem, né, quando esse ser humano, ele julga que ele se salva seguindo essas prescrições que foram dadas, ele afoga-se no anonimato nivelador da massificação, sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado, já não é sujeito, rebaixa-se puro
a objeto, coisifica-se. Então, eu acho que no canto coral a gente tem essa possibilidade, né? Uma delas, como citamos, né? Não é um milagre, né? Não é um milagre, mas a gente tem essa possibilidade de deixar de coisificar-se, de sair das fórmulas prontas, né? E E de de provocar também, né? humanizar-se, sim, e de humanizar-se, né? E de não acreditar nos mitos, e de não acreditar na publicidade organizada, né? E construir o seu próprio caminho. Ah, muito legal. Muito bacana. É, que nem você falou, o canto coral não quer dizer que ele vai fazer isso, mas é uma bela de uma oportunidade para poder considerar tudo isso, né? Sim, sim. Tá? Ótimo. E ele é dialogal, né, Denis? Sim, Porque, assim, o que eu sempre digo, dialogal, né, ele é um diálogo o tempo inteiro, porque nós dois sabemos que se eu aqui, e a gente está vivendo isso, né, explicitamente na pandemia, né, se eu abaixo a minha mão aqui, ou se você abaixa a sua mão aí, não sai som dos nossos dedinhos, sim. né? O som acontece de forma coletiva, né? Ele vem e o que nos cabe é tentar, nesse diálogo com as pessoas e as suas potencialidades e as suas capacidades, organizar, né, de alguma forma aquilo para que a expressividade possa ter caminho, né? Sim, a gente Ter está falando estrada aqui, para rolar. tá? A gente está falando aqui, mas claro que tudo isso que a gente está discutindo, inclusive as propostas que o Paulo Freire apresenta, elas não servem, é claro, só para quem canta no coral. Serve para mim como regente, para você como regente, e Sim, para qualquer um envolvido, né? É bom claro, ter que ver claro, isso, né? sim. Mas que legal. Vou dar um oi para minha mãe que está assistindo essa live. Olha só. Eu vou dar um A oi para minha benção. irmã também, que acabou de entrar. Fala aí, Ah, fala o nome tua da mãe sua na mãe. live, que legal. Muito legal. É... Como A chama sua Rose mãe, aqui. Denis? Minha mãe é a Lúcia, Lúcia Miranda. Olha só. Oi, Lúcia Miranda, muito A prazer. dona, a Mesmo que dona ainda Lúcia, virtual. grande responsável, ela e o seu Ovidio, grande responsável pela formação deste cidadão que vos fala. Olha só. Muito bom. E formaram bem, É. hein? Fizeram um bom trabalho. Estou em prova ainda, estou sendo testado ainda, vamos ver. A Não, isso é para a Paola, vida inteira. Isso é para a vida inteira. é, O legal. teste é da vida A inteira. Paola aqui está dizendo, é importante considerar que a voz é um instrumento que vem de lambuja quando nascemos. Reconhecer a própria voz, reconhecer a própria unicidade e individualidade. Legal, muito legal. Entrou mais gente Muito aqui, eu devo legal. ter me perdido, mas a produção vai dando boa noite. Olá, Daniele, Marisa, Isso, a Letícia, Marisa é a boa minha irmã. noite. Marisa Mendes é a minha irmã. Legal. Christian Denner. Saudade, hein, Christian? Oi, Acabar Cris. essa pandemia lá pra gente fazer um som com couro, hein? Legal, legal. Bom, já pegando também, legal que ficou tudo agora em brasa pra gente aqui, né? Segundo a Violeta de Geyser, que é educadora, Grande educadora, né? educadora argentina, né? A Sim. educação musical deve assumir a sua cota de responsabilidade cívica, juntamente com o Estado, que participará com políticas a favor da educação musical, da música, transdisciplinarmente, chegando até outras áreas e saindo do indivíduo ao coletivo. Ela diz isso, trazendo para a gente os nossos coros e os regentes, eles têm conhecimento dessa responsabilidade e deste potencial? Olha, eu acho que não dá para a gente criar uma coisa, né? Não dá para imaginar que todas as pessoas têm essa responsabilidade, sabem, né? Carregam essa consciência, né? Essa responsabilidade. Nem entre nós, regentes, e nem entre os cantores, né? Nem entre as pessoas que atuam na prática coral. Mas a responsabilidade está aí, né? Eu concordo plenamente com a Violeta. E acho que da nossa parte a gente tem feito mais do que o Estado, né? De modo geral. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, mas não só. Eu acho que a gente pratica, né? Tem essa prática do que ela coloca, né? Das necessidades e das possibilidades. Está indo na direção, a gente está falando o tempo inteiro a mesma coisa, né? Que é assim, saindo do individual e indo ao coletivo, né? Que é a prática que nós temos, que é
Você trabalha, nós estamos lá, cada pessoa é uma, única, né? Todos nós temos uma voz única, né? Ninguém tem uma voz absolutamente idêntica à nossa, tem semelhantes, mas não necessariamente idêntica. Então, nós temos o nosso, no canto coral, a gente tem a nossa individualidade plena, né? Só eu tenho essa voz, só você tem essa e tal. No entanto, nós temos a obrigação de sair desse indivíduo, né? Levar esse indivíduo para o coletivo e fazer com que o coletivo aconteça, né? E é, de novo, a prática de uma cidadania. O Estado podia fazer muito mais, né? Quando eu digo o Estado, eu estou falando de todas as instâncias, né, de poder. E a gente não pode perder a utopia, eu acho, né? Porque muitas vezes quando a gente fala isso, alguém fala assim, mas não dá para esperar nada, mas porque é uma porcaria, porque o governo, porque os políticos, né? Somos todos nós, né? Nós todos, porque afinal de contas, seja lá quem está nas instâncias de poder, são pessoas que têm a sua individualidade, que tem, né? Então, é uma responsabilidade coletiva. Agora, é verdade, as instâncias de poder, eu acho que por tudo isso que a gente está falando, Denis, eu acho que há um tanto de desconhecimento das potencialidades, né, que atividades como a que a gente pratica, repito, não só, né, não é um milagre, não é a oitava maravilha, é uma das possibilidades existentes, né, que é o coro, que é o canto coletivo, mas eu acho que muita gente desconhece as potencialidades que isso tem, que essa atividade possui, né? Portanto, desconhece também as responsabilidades que a gente carrega. Eu posso dizer por mim e por muita gente que eu conheço, né, do canto coral, e tomo a liberdade de incluí-lo, né, que a gente carrega, sim, essa responsabilidade. A gente perde o sono por causa dessa responsabilidade, muitas vezes, né? A gente se desespera com essa responsabilidade, né? Até, por exemplo, no momento da pandemia, né? Eu me lembro, assim, as primeiras semanas, né, da pandemia, que assim, a primeira semana que não tinha mais a possibilidade de estar junto, a gente não podia estar junto, e nós não podemos estar juntos nesse momento, nós não podemos estar juntos, né? Há de novo, uma responsabilidade coletiva, né? Vou abrir uma parte antes eu sou conhecida como a senhora Posto, tá? Então vou só abrir uma partezinha para falar disso, né? Que a gente há pesquisas nesse momento, né, sobre a questão do aerossol, do cantar coletivo, quanto isso pode ser transmissível, porque tem gente que fala, mas qual é o problema de cantar junto? Né? Enorme o problema. Então, a gente ainda não pode, né? A gente ainda não pode. Mas, voltando, né? Então, eu acho que, assim, no momento da pandemia, eu me lembro a primeira semana em que eu fiquei completamente angustiada, e tenho certeza que você também, assim como eu já dividi essa angústia com outras pessoas da nossa área, né? De assim, e agora? Como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Como é que a gente vai parar essa atividade? Como é que a gente vai achar um caminho para que essa atividade não pare, que essa atividade não morra, que o ano que vem a gente tenha grupos, né? Enfim, que as pessoas possam continuar cantando. Né? Então, eu acho que essa responsabilidade a gente tem sim, né? E quero crer que a maioria dos nossos colegas também tenham, né? E torço, né, para que a maioria dos cidadãos descubram que também tem, né, essa responsabilidade. Né? Despertem, né? De ser mais do que o indivíduo, de ser mais do que o eu, né? De trabalhar em prol do coletivo. No seu microcosmos, no seu mundo, na meia dúzia de pessoas que te circulam. Você tem essa responsabilidade coletiva. Você não vive sozinho nesse planeta, né? Isso acaba voltando também no que o Paulo Freire falou do indivíduo, da capacidade do indivíduo, do potencial do indivíduo, e também de voltando um pouquinho mais, a gente falou do canto coral como
oportunidade. Ele pode ser, né? A gente não está dizendo que o canto coral ele é de fato, até porque tem muito coro, muito regente, ainda muitos cantores de coro que não despertaram, né, Sim. para esse potencial, né? Uhum. Então, é uma coisa que não é lógica, dá muito trabalho, né? Não é fácil, porém é Uhum. uma bela de uma oportunidade, dentro de tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Muito Sim, legal. eu não consigo encarar, né, a prática. E eu acho que isso passa por vários aspectos da prática coral, né, que é esses aspectos que estão mais no entorno, né, da prática coral que a gente estava falando, que é, né, na verdade está tudo misturado, mas só tentando separar um pouco os elementos, né? Então, da, né, da atuação, do descobrir coletivo a partir do individual, né? Da humanização por meio do canto coral, da oposição à coisificação, né? A eu ser. Eu lembro sempre daquela propaganda de uma empresa de telefonia que todas as pessoas ficavam, que eles colocavam isso como uma virtude, né? Que todo mundo que era daquela empresa de telefonia era azul, né? Você deve lembrar, né? Sim, Vou citar sim, aqui sim. para não dar cartaz para eles. Aí, Lógico. assim, todos eram azuis, como se isso fosse Aham. uma virtude, todo mundo azul, né? Ou todo mundo verde, enfim. Aham. Então, não, é o contrário, né? Não é o coisificar-se, é o humanizar-se e a possibilidade de expressão. Então, tem este aspecto. Se a gente Sim. fala da questão do canto coral do ponto de vista musical, vamos falar da música, né? Quando a gente escolhe um repertório, quando a gente monta um espetáculo, não é? E seja ele de que segmento for, seja ele quando eu vou fazer música erudita, né? Música de concerto, quando eu vou fazer música sacra, quando eu vou fazer música popular brasileira, quando eu vou fazer música de cultura popular, né? É, nesse momento, eu tenho um ato político, político no sentido pleno do termo. Né? Não estamos falando de política partidária, tá, gente? Não estamos falando de P nenhum. Estamos falando do ato político, né? Do coletivo. Por quê? Porque quando eu escolho um repertório, seja ele qual for, eu tenho que pensar em um monte de questões, né? Que são a desde qual é a capacidade do meu grupo de realizar aquilo, se o meu grupo vai gostar de realizar aquilo, né? E a gente é possessivo, né? Eu chamo de meu grupo, né? Os nossos grupos. Né? Se o grupo vai se identificar de alguma maneira com aquilo, se aquilo é um caminho para que ele possa aprender coisas. Então, tem todos esses aspectos. E tem o aspecto musical em si, né? O aspecto musical em si. Como é que eu posso educar musicalmente aquele grupo por meio deste repertório? Como é que ele pode aprender coisas, descobrir coisas, que é isso que é educar, né? Você dá um caminho para eu não sou a dona da verdade, eu tenho só um caminho. Então eu falo, ó, olha esse caminho aqui, vamos Sim. aí, vamos trocar, né? Como é que esse repertório pode ser o caminho de aprendizagem e ainda tem, né, então, a aprendizagem musical e ainda tem a mensagem que eu quero passar com esse repertório, né? Você quer passar quando a gente monta repertórios. Então, são muitos elementos juntos que vêm, né? E são elementos que não só são esses que a gente está falando do entorno, né? E que são importantes, acho que são mais importantes, que é o da cidadania, o não coisificar-se, a humanização, a possibilidade do coletivo, da descoberta do quanto a gente pode trocar, mas também de que mensagem eu quero passar, da provocação, né, que Sim. você bem falou, né? Às vezes a gente quer provocar alguém, né? Alguém, né? Quando eu digo alguém, é o coletivo, tá? Eu nunca Aham. fiz um repertório para provocar uma pessoa, que eu tenho mais o que fazer na vida, o grupo tem mais o que fazer na vida, né? Mas Já assim, aproveita, né?
né? Mas da provocação, no sentido, porque tem gente que diz assim, a arte é o lugar do belo. Não, não é. Às vezes a arte é o lugar do feio. A arte, às vezes, é o lugar do grotesco. Né? Por quê? Porque é o momento da provocação. Né? Então, eu acho que tem todo esse balaio junto. Né? Esse balaio junto. Tudo isso na nossa mão, né? Tudo isso. Então, olha que, voltando à responsabilidade, olha que responsabilidade que é, né? E que cabe a todos nós que lideramos os grupos, que somos esse meio, né, o caminho, né, para fazemos aí literalmente o instrumento, né, para levar as informações e os aspectos de formação para as pessoas. Segundo o Rodrigo Lopes, nós somos servos. Ó. Somos servos. Pode ser, é uma expressão também, né? Instrumentos, servos, né? A gente serve para alguma coisa, exatamente, né? Sim. E é claro, não é passivo, é ativo, não. Né? Não é também no papel de humanizar-se, não coisificar-se, também no papel de expressar, né? Uma coisa, né? Dele, você me interrompe de vez em quando, porque quando eu ligo o falômetro, eu vou embora, tá? Então você fala, Sandra! Vou te falar que a gente tem... Vou te falar então que tem 3 minutos para fechar a live, só isso, ó. Ah, é? Opa! Então, vou deixar você arrematar então aí. Não, eu acho que a mensagem está dada, né, querido? Então, já que eu tenho 3 minutos só, vamos lá. Primeiro, queria agradecer enormemente, né, o convite para estar aqui. É um privilégio estar aqui, né? Sou uma admiradora do trabalho que você faz. Você sabe disso, né? Não preciso nem, mas sou uma admiradora. Acho que você faz um trabalho show, sabe? Conheço um pouco da sua trajetória também, então sei onde começou o caminho, né? E quanto você já trilhou desse caminho, né? E o que você falou, estou me construindo, estamos todos, né? Quantos anos você tem, Denis? Eu tenho 45. 45, eu estou 10 na sua frente. Até os 100 a gente vai estar aprendendo se a gente estiver por aqui, né? Quem sabe no 100 vai ficar bom, né? Então, acho que não, a gente ainda vai querer mais. Mas eu acho que a mensagem a ser dada é essa, né? Cantem em coro, é muito bom. Aprendam a cidadania no canto coral, aprendam o que o canto coral pode proporcionar de cidadania. Não se deixem engolir, não se deixem massificar. Não acreditem em mitos, né? Não acreditem em mitos, não acreditem em fórmulas prontas, construam as suas fórmulas e vem cantar com a gente, que a gente gosta de brincar disso, né? De inventar umas modas. É isso. Bacana. Bom, quero agradecer você imensamente. Primeiro, eu estou muito lisonjeado pelas suas palavras. Acredito que a gente caminha, né, trilha esse caminho de canto coral, de música, de projeto, de ideias, sempre se espelhando um no outro. Então, tenho certeza que também a minha admiração por você também é recíproca. Então, muito legal a live de hoje. A gente não tem tantas oportunidades de se encontrar para conversar e, como a gente falava em outras situações, que bom que a pandemia está aí para proporcionar esse bate-papo de 1 hora, né? Tão profundo, tão rico, porque naquela doideira que a gente estava, a gente não conseguia parar. Infelizmente, né, tem um custo de vida. Eu digo assim, diante da pandemia, ainda bem que a gente está aproveitando a pandemia de alguma forma positiva, né? Porque ela é muito triste, sim. Mas pelo menos a gente tem tentado tirar proveito desse momento duro que a gente está vivendo, né? Eu acho que o momento é esse. Acho que o momento é exatamente esse, tirar proveito. Uhum. E que bom que a gente conseguiu tirar proveito de você, tendo uma pessoa tão importante no canto coral, no Vale, né, na região, e poder tirar um tempo para conversar com a gente. Gratidão imensa. Prazer enorme. Muito obrigado. E vamos nos falando aí, que tem muito chão pela frente ainda. Tá bom, Sandra? Obrigado, pessoal da live que ficou assistindo também. Muito obrigado. Agradecimentos a todos e a todas que estiveram aqui com a gente, tá? Eu não consegui ver todo mundo, mas legal. Beijo para todo mundo. Sandra, boa noite. Se cuida aí, hein? Boa noite. A chuva não derrubou o nosso Wi-Fi. A chuva não derrubou. Uhul. Vitória. Tchau, tchau. Até mais.
Beijo, querido. Até mais. Tchau, gente. Valeu. Obrigada aí. Valeu, gente. Obrigado por hoje. Quarta-feira que vem tem mais, Tem hein? mais. Tem Não sei o que mais. ainda, vocês ficam aí para ver.